Boa tarde, família. Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Boa tarde, família Presbiteriana Renovada de Jequié. Boa tarde, família Presbiteriana Renovada por todo o Brasil e fora dele. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Boa tarde. Eu quero, a partir dessa semana, a partir de ontem, aliás, eu queria fazer, sempre que possível, uma reflexão com vocês. E eu pensei nessa reflexão para hoje, a partir de uma vigília que nós tivemos ontem, e falar sobre esperança. E ontem ministrava ao meu coração uma canção antiga Diante do Trono. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Como é bom pertencer ao Deus de amor. Assim, ó, quantas lutas, quantas dores no deserto pareço estar, mas entrego os teus temores. Sei que em ti posso confiar. Então, meu irmão, o que é que te traz esperança? O que traz esperança para você? E para a gente entender isso, a gente precisa, por exemplo, pensar o que é que traz esperança para uma pessoa cega, deficiente. Qual o maior desejo dele? Qual a maior esperança que ele tem? É enxergar. Qual a maior esperança, né, de uma pessoa que foi injustiçada e, por exemplo, está pagando por um crime que não cometeu? Qual a maior esperança de uma pessoa que foi preso por algo que não fez e cumpre pena por causa disso? A maior esperança dessa pessoa é que finalmente a verdade venha à tona, se descubra quem de fato cometeu o crime e ela venha gozar não somente da liberdade, mas do seu nome limpo, né? Qual a maior esperança, por exemplo, hoje, nesses dias de conflitos, para os ucranianos, né? É que haja o cessar-fogo, haja um acordo de paz, e eles possam então viver em paz em seu país para reconstruir, né? Essa também é uma realidade, por exemplo, para os russos, né, que vive uma ameaça diante dos ataques de Putin e vive uma ameaça também de outros países atacarem a Rússia e muita gente inocente morrer. Que a maior esperança deles neste momento é um acordo de paz, é um cessar-fogo, né, é um cessar dos ataques que têm sido constantes naquele país. Qual a maior esperança de alguém que está sofrendo um câncer terminal? Não somente para a pessoa que está doente, mas para a família. Qual a maior esperança para essa pessoa? Qual a maior esperança para o pai de família que está vivendo uma crise, desempregado, e não tem meios de arrumar, de buscar a subsistência da sua família? Qual a maior esperança para essa pessoa? Qual a maior esperança de alguém que inesperadamente sofreu uma tragédia, né, e tudo mudou de repente, está sofrendo essa tragédia agora? A maior esperança dessa pessoa é como que isso não passasse de um pesadelo e acordasse
percebesse que não passou de um pesadelo. Todas essas são esperanças verdadeiras. Todas essas são esperanças que mudariam com certeza os rumos de cada uma dessas pessoas. Mas também uma grande verdade é que cada uma dessas esperanças e tantas outras que nós falamos aqui podem desapontar. Pode ser que não aconteçam como essas pessoas esperam, sonham, pedem, desesperadamente esperam que aconteça. Essas esperanças todas são verdadeiras, mudariam a vida dessas pessoas que vivenciam essas questões, mas também elas podem desapontá-las, pode ser que elas não aconteçam. Aquele que está cego pode nunca ver, nunca mais ver, não ter solução nenhuma. Aquele que foi injustiçado talvez morra e a justiça não seja feita como ele espera. Talvez morra preso, inclusive, né? Consumido pela angústia, pela tristeza, pela injustiça. E somente depois da sua morte, como acontece em muitos, é que finalmente se consegue comprovar a inocência da pessoa. Talvez esses ataques para os ucranianos não cessem tão cedo e muita gente continue a morrer. Talvez para aquele que está em um câncer terminal ou em uma doença terminal, não somente para aqueles que estão doentes, mas para aqueles que têm cuidado, aqueles que têm vivenciado de perto, né, o sofrimento dessa pessoa que está doente, porque uma pessoa que está com câncer, que está com uma doença terminal, não sofre sozinha, toda a família sofre junto, né? E talvez essa pessoa não resista ao tratamento, talvez essas pessoas não resistam, né? Talvez algumas até desistam de viver a sua própria vida, talvez alguns até desistam dessa pessoa doente. A esperança vai desapontar, quem sabe? Talvez esse pai desempregado não consiga o emprego e esteja passando por necessidade. Talvez esse que viveu uma tragédia, um luto, algo inesperado, nunca e perceba, acorde, desperte e perceba que não foi um simples pesadelo, não foi apenas um simples sonho, foi realidade. E sofra bastante com isso. Então essas experiências todas são verdadeiras, mas elas podem desapontar. E eu gostaria de, então, deixar um texto para que nós pensemos. E a pergunta é, onde está? Qual é a nossa maior esperança? O apóstolo Paulo, falando sobre a justificação pela fé e a paz com Deus, ele escreve em Romanos capítulo 5, versículo 5, ele diz assim, ó: e a esperança não desaponta. E eu vou parafraseando o texto. E a esperança não decepciona. E a esperança não traz confusão. E a esperança, ou essa esperança, na verdade, não desaponta, não decepciona. Ela é verdadeira e ela é profunda e ela vai até o fim. E ela cumpre com seus objetivos. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o contexto é justamente este. Paulo está falando da justificação pela fé e a paz, né? Que essa justificação, a paz de Deus que reina em nossos corações. E ele diz assim, olha, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, né? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas provações,
nas angústias. E estas produzem em nós paciência ou perseverança. E a paciência produz em nós experiência. E a experiência, esperança. E essa esperança não desaponta, não decepciona, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É obviamente que nós esperamos tantas coisas, nós temos esperança que tantas coisas nos aconteçam, mas todas essas esperanças podem nos deixar desesperados, podem nos deixar na mão, podem não acontecer como nós esperamos. E o apóstolo Paulo tem esse sentimento e ele chega ao ponto de dizer que ele não tem a sua vida preciosa para si mesmo, contanto que completa a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus Cristo. E ele sabe lidar, ele chega também e fala aos Coríntios que ele está preparado, experimentado em todas as coisas, tanto a ter fartura como a passar necessidade, a ter muito ou não ter nada, a estar com saúde ou doença, a estar preso ou estar livre, né? E isto porque a maior esperança do apóstolo Paulo deve ser a esperança de todos nós, a esperança da glória de Deus, a esperança da ressurreição. Aconteça o que acontecer comigo, e eu creio, e nós devemos crer que o Senhor pode dar vista aos cegos, que o Senhor pode fazer justiça ao injustiçado, que o Senhor pode trazer paz àqueles que estão vivendo em guerra, que o Senhor pode curar, e Ele cura ainda hoje, neste tempo. Ele cura as enfermidades mais malignas, mais terminais. Ele faz milagres maravilhosos. Ele pode então abrir a porta de emprego àquele que está desempregado. Mais do que isso, a dar subsistência, mesmo estando desempregado. Deus provê as necessidades daqueles que Ele buscam. Deus pode transformar aquela tragédia que alguém está vivendo em bênção. Deus faz milagres, mas se nada disso acontecer, nada vai tirar uma convicção. Eu creio na ressurreição de Cristo. Essa é a maior esperança que eu tenho, e essa não me desapontará, porque ainda que eu morra, ainda que eu não enxergue, ainda que injustiçado, ainda que viva momentos de guerra, ainda que o câncer venha carcomer as minhas carnes, ou mesmo alguém muito querido, ainda que a escassez bata a minha porta, ainda que eu viva a tragédia, nada me tirará a convicção, a vida eterna em Cristo Jesus. Tem uma música do Brother Simeon que diz: a esperança de um dia poder vê-lo em sua presença, poder permanecer. A maior esperança que deve estar no meu coração é ver o meu Senhor aparecer nas nuvens, é saber que Ele já me justificou, que Ele me salvou. E aí o apóstolo Paulo, de novo, aos Romanos, no capítulo 8, vai dizer: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas das alturas e da profundidade, nem qualquer outra criatura me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele completa ali dizendo: porque em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A esperança maior é a esperança da glória de Deus, é a ressurreição de Jesus Cristo, e Ele ressuscitou para que eu tenha vida eterna. Nada pode me roubar isto. É claro que eu me entristeço com todas as decepções da vida. É claro que eu desejo, se cego, enxergar, se injustiçado, encontrar justiça, se em guerra, encontrar a paz, se com a doença terminal ser curado. Eu desejo, e quando isso não acontece, isto me entristece, mas isso não me consome, porque eu sei
que lá na eternidade a minha esperança é que nada disso me atingirá, porque eu serei glorificado, porque Ele é a esperança de glória de Deus, a mim revelada pelo Evangelho de Cristo Jesus. A minha maior esperança é a ressurreição de Jesus, a minha maior esperança é a eternidade, a minha maior esperança tem que ser a vida com o Rei eterno. Qual é a tua maior esperança? Não deixe que nenhuma das decepções da vida, não deixe que nenhuma dessas esperanças que é normal, que é correta que nós tenhamos. O paralítico deseja a sua esperança é um dia andar. Quem sofreu um derrame está com deficiência no seu corpo, né? Alguns não conseguem mais andar, está em cima da cama. O desejo maior, a esperança maior é que volte a andar, que volte aos movimentos normais do seu corpo. Mas se isso não acontecer, saiba de uma coisa: Cristo levou todas essas coisas na cruz do Calvário, e lá na eternidade, a esperança de vida eterna, você não sofrerá nada disso, nenhuma dessas limitações. Nenhuma dessas limitações. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente tarde. E que a esperança eterna da glória de Deus guarde o teu coração. Boa tarde. Deus te abençoe.